Muito bem, caro amigo, irmão, satisfação tê-lo aqui de volta para mais um episódio de nossa série Cadeia Temática dos Sete Reis. Em nossa apresentação anterior, no parêntese quanto às cabeças, foi abordado um pouco acerca do termo cabeça-ponta quanto a elemento simbólico e pelas observações de Daniel 7 em correspondência com Daniel 8, foi revelado que pontas ou cabeças não se referem ao personagem humano específico e individual, mas sempre à expressão completa de um reino, de um império, de maneira que as cabeças de Apocalipse 17, como pessoas distintas, pessoas individuais, seria algo estranho ao ambiente bíblico, uma prática, portanto, de todo inadequada e sem base e de fato impraticável. E nós estaremos então agora partindo para o nosso quinto episódio com novas informações acerca deste dado assunto. Até aqui nós temos visto o indispensável e relevante uso das alusões, ou seja, do princípio dos vínculos linguísticos, temáticos e estruturais para uma interpretação honesta do texto bíblico, responsável do texto bíblico. Notamos que Apocalipse 13, por esse princípio, se revela entrelaçado com Daniel capítulo 7 e, de igual modo, Apocalipse 17 entrelaçado com Daniel capítulo 2 e também com Daniel capítulo 7. Diante disso, nós vamos então trabalhar outros aspectos a partir de alusões que nos sugiram a eventual identificação das cabeças da besta de Apocalipse 17. Diante deste princípio, aplicado, como fizemos menção, a esses capítulos que se entrelaçam mutuamente, nós ficamos com a seguinte pergunta do episódio capítulo 4. Isso significa que devo contar as cabeças a partir de Daniel? E com certeza, pelo menos 4 cabeças, nações, se acham identificadas a partir de Daniel 2. Mas haveria um outro ambiente de onde poderíamos perceber uma eventual indicação para enumerar e para contar as cabeças? Bom, para essa abordagem, para responder essa pergunta, é necessário uma outra questão ser respondida. Quantas bestas de 7 cabeças nós temos em Apocalipse? Quantas bestas multicéfalas? Uma ou duas? E qual a razão de duas descrições? A do 13 e a do capítulo 17. Vamos reportar a isso as nossas atenções agora. Nós vamos proceder aqui com uma triagem sucinta, mas que de fato se revelará satisfatória para essa percepção de quantas bestas de fato de 7 cabeças aparecem no livro, por meio de vínculos linguísticos, temáticos e estruturais ainda. Então, no capítulo 13, você vai encontrar uma besta semelhante ao leopardo. Essa besta, no verso 2, tem um trono. Essa besta, dos versos 12 a 14, ela tem um agente que opera milagres e sinais em função dela, que é tão chamada a besta que sobe da terra, com pontas de cordeiro, mas fala de dragão. Essa besta, leopardo, ainda tem uma imagem erigida em função dela, e também ela tem uma marca que é promovida em função dela. Então essas informações estão todas em torno da besta semelhante ao leopardo. Procurando, portanto, o termo besta, o therion, grego, após o capítulo 13, nós encontramos chegamos a essas conclusões interessantes. No 14, verso 9, a besta mencionada ali tem marca e imagem. 14 e 11, mais uma vez, marca e imagem. Portanto, a besta semelhante ao leopardo é inferida. Em 15, verso 2, de igual modo, a besta semelhante ao leopardo porque tem marca e imagem. Em 16, verso 2, outra vez, marca e imagem. Outra vez, a referência seria a besta semelhante ao leopardo. E em 16, verso 10, é dito que ela tem um trono, o que reporta mais uma vez a besta leopardo, porque em 13, verso 2, é a única de quem se diz
uma besta de 7 cabeças contida de trono. E aqui é interessante que está sendo descrita a quinta praga em 16, verso 10. E mesmo nesse período de tempo, ou seja, a quinta praga, a besta mencionada é aquela que tem um trono, por sua vez, a besta semelhante ao leopardo. Então, notemos que do capítulo 13 até o 16, verso 10, por inferência e por menções de repetição de palavras ligadas à besta semelhante ao leopardo, nós temos até então apenas uma besta de 7 cabeças no material, então, do livro de Apocalipse. Bem, chegando ao capítulo 16, versos 13 a 16, nós encontramos uma realidade interessante. O texto menciona o dragão, a besta e o falso profeta, menciona um ajuntamento ecumênico, uma peleja, e essa no dia do Deus Todo-Poderoso. Então estabeleçamos aqui o princípio de vínculos linguísticos, temáticos e estruturais com personagens no drama do Armagedon. Você vai notar que o texto deixa claro que destes três, dragão, besta e falso profeta, saem espíritos imundos que vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para congregar ecumenismo, para a peleja, o tema da batalha, o peleja, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse texto, por sua vez, não menciona nada acerca do dragão, acerca da besta ou acerca do falso profeta quanto fatores identificatórios. Mas aí nós vamos perceber o que acontece nos capítulos 19, versículos 19 e 20, que ajudam a esclarecer esses personagens aqui não identificados de maneira mais direta. O princípio das alusões aplicados aqui quanto aos personagens no drama do Armagedon se revela de todo significativo e de fato revelador mesmo. Olha a leitura do texto. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados, olha o tema do ajuntamento ecumênico, para pelejarem, o tema da batalha, da peleja, contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Os mesmos temas de 16, versículos 13 a 16. E agora, com um agregamento de informações novas que são de fato esclarecedoras. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Então, olha só, pela transversalização de temas, nós estamos na mesma realidade do capítulo 16, 13 a 16, só que desta feita com as explicações devidas. É dito aqui quem é a besta, é aquela que tem uma marca e é aquela que tem uma imagem. E também diz quem é o falso profeta, ou seja, ele é o agente miraculoso em função da besta. O falso profeta é uma outra maneira de se tratar daquela besta que subiu da terra, com pontas de cordeiro e fala de dragão. Então notem, por essa descrição aqui, nós estamos mais uma vez frente ao repetição-ampliação, em que os temas se transversalizam e se explicam mutuamente. Face à aplicação do princípio de alusões dessas repetições, fica muito claro. 16, 13 a 16, com 19, 16, 19 e 20, estão em uma correspondência óbvia, mantendo uma correspondência temática, verbal, e deste modo, a besta que é mencionada no capítulo 16, mais uma vez se revela não sendo outra, mas a mesma besta. A besta semelhante ao leopardo, o falso profeta sendo o mesmo. O ajuntamento ecumênico, o tema da peleja, e aqui nós temos que no grande dia do Deus Todo-Poderoso, os poderes do mal serão derrotados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E mais, é só ainda acrescentar um outro texto com esses mesmos personagens aqui inferidos.
E a passagem intencionada, portanto, é Apocalipse 20, versos 7 a 10, em que apresenta-se neste contexto o dragão, junto com a besta, o falso profeta, o ajuntamento ecumênico, o tema da peleja. E então se diz de esses personagens do mal, todos destruídos por ocasião da manifestação poderosa do Senhor dos Senhores, dos Reis, neste caso aqui no final dos 1000 anos. Então notem, como um quiasmo, uma simetria reversa, em 16 se apresentam os três juntos, em 19 dois deles são destruídos, e no capítulo 20, outra vez apresentam-se os três juntos como que silenciados para todo sempre, mortos no fogo eterno, no lago de fogo e enxofre, e a repetição temática é óbvia. O dragão, a besta do 19, que por sua vez é a mesma besta do 16, e pela revelação do capítulo 19, a besta semelhante ao leopardo, que tem um falso profeta miraculoso, e que, por sua vez, tem uma marca e uma imagem. Evidentemente, todos os indicadores da besta semelhante ao leopardo, até então uma única besta mencionada no livro do Apocalipse. É possível que alguém esteja se perguntando aí, mas o que é que isso tem a ver com a besta de Apocalipse, capítulo 17, com a besta escarlate ali? Não estou aqui tomando o seu tempo, não estou dando curvas, mas estou apresentando coisas que são indispensáveis para, com segurança, trabalharmos de maneira específica cada cabeça mencionada neste animal que estamos tratando. E por que é que isso é importante e onde entra Apocalipse 17 e as cabeças da besta nesse ambiente de repetição e ampliação, nesse ambiente de vínculos linguísticos, temáticos e estruturais, é o que nós estaremos a responder no nosso próximo encontro e precisamente sugerindo de onde começar a contagem de cada uma dessas cabeças enigmáticas. Até lá, um forte abraço, Deus abençoe a todos.